E aí, gente, tudo bom? Ah, Resolvi fazer esse vídeo, na verdade. A gente está ficando um pouco atrasado no cronograma, né? E eu achava importante retomar essa aula de Indie, então fica nesse formato de videoaula. Esse é um vídeo não editado, não tenho muito conhecimento sobre ferramentas de edição. Talvez o áudio dê uma falhada de vez em quando. Mas é uma tentativa, então, assim, de sistematizar algumas coisas que estariam presentes na aula de hoje, né? Do dia 4. Né? A aula seria sobre Índia, retomando então o nosso conteúdo da disciplina de Oriente Contemporâneo. Uh, Bom, para começar, na verdade, né, e retomando as aulas anteriores, a gente discutiu mais ou menos, né, dentro do que era possível, pelo menos, como é que a Índia, né, ela sai do século XVIII dividida basicamente em duas estruturas imperiais, o Império Mughal e o Império Maratha. E essas duas estruturas, na verdade, elas passam a ser, digamos assim, cortejadas pela Companhia das Índias Orientais, que, por sua vez, passa a estimular uma série de conflitos e poderes locais para se instalar no continente indiano. Né? Então, as ações da Companhia das Índias Orientais vão garantir, a partir do início do século XIX, a partir do 1800, uma expansão política, né, e inclusive econômica, que é o interesse da Companhia das Índias Orientais, dos ingleses na região, no Sudeste Asiático. Né? E essa consolidação da Companhia das Índias Orientais, como nós vimos em aula, ela foi, digamos assim, planejada dentro dos limites do que seria um exercício mais capitalista, né? Tomar certas regiões como parte do seu mercado, né? O mercado internacional, certo? No que a Índia se tornou crucial para o desenvolvimento industrial inglês. No século XVIII, no final do século XVIII, essa hegemonia inglesa ficou evidente a partir da vitória sobre os franceses na região, né, na Guerra dos 30 Anos, e ao longo do século XIX essa hegemonia foi consolidada pela Companhia das Índias Orientais. Né? A companhia ganhava o direito de cobrança de tributos, o Diwani, e essa cobrança de tributos, na verdade, tirava a autonomia política local de vários dos príncipes, dos rajás colocados ali na região. E é interessante notar que esse domínio da Companhia das Índias Orientais é basicamente entregar uma grande parcela do subcontinente indiano nas mãos de uma empresa privada, né, que tinha suas ações comercializadas em Londres livremente, nas casas de valores e depois na própria Bolsa de Valores de Londres. E a gente comentou também naquela aula sobre a revolta dos cipaios, como ela é uma espécie de um turning point, de um ponto de virada em relação ao contexto, inclusive, de dominação da Companhia das Índias Orientais. A companhia perde o monopólio da coroa britânica já em 1830, né, na década de 1830, e a partir daí, né, o domínio local ele passa a se tornar cada vez mais pulverizado entre várias companhias de comerciantes, certo? E daí, por conta disso, né, os cipaios, os mercenários que atuavam em nome antes da companhia, agora atuando em nome de várias companhias, passam a se revoltar contra esse domínio inglês. E a gente tem aí uma espécie de uma primeira revolta de caráter mais proto-nacionalista, em alguma medida, ainda que vinculado às antigas estruturas Maratha, muito focado ainda nas formas de nobreza, de poder político local da região. E daí, por conta disso, claro, a gente viu, a partir dessa revolta, a necessidade da coroa britânica em estimular, em alguma medida, criar, de fato, um novo sistema colonial, no qual a Índia tornou-se o Raj britânico, certo? E ao se tornar o Raj britânico, esse foi a denominação da Índia enquanto colônia, né? Raj é o termo sânscrito, né? Para definir reino, então tornou-se o reino britânico, né? Então a Índia converte-se em domínio inglês, num território que hoje compreende não só a Índia, mas parte do Nepal, Paquistão, Bangladesh, né? E parte do Afeganistão também.
A partir da criação do Raj, né, alguns autores, como o próprio Panikkar, que a gente leu e discutiu, vão falar que esse período entre 1857 a 1947, que é quando se dá efetivamente a independência indiana, é um período de poucas revoltas, na verdade. Aliás, de uma certa ausência de revoltas. E, enfim, essa é a leitura do Panikkar, é uma leitura mais tradicional em termos de uma historiografia indiana. Né? Se vocês conseguiram ler o texto do Gurra, e eu sei que ele está em espanhol, ele é um texto que contraria muito essa perspectiva, certo? Mas é isso. Você tem, na verdade, ali ao longo desse período, entre 1857 e 1947, né, 90 anos de domínio inglês, domínio efetivo da coroa britânica, você tem uma Índia, na verdade, que passa por uma série de fomes, um verdadeiro colapso econômico-social que se dá, e que, por conta desse colapso, claro, a Inglaterra aproveita para inserir a Índia na economia mundial capitalista. Né? Parte dessa inserção leva também uma nova administração colonial e exige novos mecanismos de dominação, entre eles uma readaptação do hinduísmo para a realidade daquela nova dominação inglesa, né? Simplificando alguns códigos, simplificando o sistema de castas e, em alguma medida, também conseguindo fazer uma série de reformas, junto com reformadores hindus, inclusive, para evitar algumas punições que se consideravam cruéis, ou práticas que se consideravam cruéis, como o caso do sati, que é o caso das mulheres, as viúvas, se imolando diante da morte dos seus maridos. Né? Isso era visto como uma espécie de barbárie entre os ingleses. E esse domínio colonial, então, inglês sobre a Índia, como a gente pode ver, ele foi um domínio tipicamente imperialista, né? Manteve a Índia no estatuto de colônia, e gerou algumas tensões já no início do século XX, que eu falei muito brevemente no final da aula passada, que uma delas é a partição de Bengala. Sociedade indiana, claro, a maioria das religiões, a maioria da religiosa, digamos assim, da Índia, é o hinduísmo, né, sem dúvida. Mas há uma enorme população muçulmana, né, desde os tempos do Império Mughal e tudo mais. A partição de Bengala foi uma estratégia do gabinete do Civil Service britânico, visando já separar muçulmanos de um lado e hindus de outro, certo? Essa separação ela era, em certa medida, artificial. Né? Ao longo do século XIX, mesmo comunidades muçulmanas na Índia adotavam um sistema de castas, o que é algo talvez impensado. E muitas comunidades hindus se submeteram ao domínio mughal, que era um domínio muçulmano, era um sultanato, certo? Então, vejam bem, havia uma coexistência pacífica, entre aspas, talvez, entre muçulmanos e hindus antes da chegada dos ingleses e depois, diante das tensões do Império Mughal e do Império Maratha, essa tensão passou a ser explorada pelos ingleses de forma muito interessante. A gente até comentou, né, eu comentei, que na revolta dos Cipaios, em 1857, uma das motivações entre os hindus era a história da gordura da carne de gado, perdão, que se usava como lubrificante para as armas, para os rifles de repetição. E, enfim, você tinha que morder o cartucho para soltar a pólvora, mordia o cartucho, botava ele dentro da arma e disparava. Né? Então você entrava em contato com aquela gordura animal, né, que supostamente seria uma gordura animal, que supostamente seria uma gordura de carne. E daí é muito engraçado, né, as diferenças. Né? Os cipaios muçulmanos acreditavam que a gordura era de porco, enquanto os cipaios hindus acreditavam que a gordura era de vaca. Né? Dentro dos tabus alimentares religiosos, cada um tinha já estruturado uma narrativa que, independente de ser verdadeira e falsa, ela foi um dos desencadeadores de toda aquela tensão reprimida e da própria revolta. Bom, além da partição de Bengala, que separou a região de Bengala entre comunidade islâmica de um lado e comunidade hindu de outro, e já gerando uma série de tensões, né? Só lembrando, Bengala é uma região próxima ali de Bangladesh, na verdade. Parte de Bangladesh pega Bengala, inclusive. Então, só para situar, ok? Bom, para além da partição de Bengala, a gente tem também um movimento que começa a surgir dentro de uma certa elite indiana, brahmanes, grupos mais inseridos economicamente, que é o Swadesh. O Swadesh, né, é um termo para definir
autossuficiência, certo? Esse movimento começa pela ideia da necessidade, ou melhor dizendo, da não necessidade dos indianos de comprarem produtos têxteis da Inglaterra. Isso porque, desde muito tempo, há uma tradição de uma indústria doméstica indiana de tecidos. Então se acreditava que mesmo que esses tecidos, essas roupas fossem feitas com trapos, com material de péssima qualidade, oriundo da crise econômica e social da Índia, ainda assim as pessoas nas suas casas, as mulheres principalmente, poderiam utilizar das suas rocas de fiar e criar suas próprias roupas, as roupas da família, sem ter a necessidade de comprar os tecidos ingleses. Então vejam bem, havia uma denúncia quase do imperialismo, né, e uma recusa de compactuar com ele. Isso é importante para a gente pensar depois, né, tema do que seria a nossa aula, os movimentos de independência na Índia, certo? É muito interessante pensar, na verdade, porque quando se pensa no contexto indiano, né, a gente está pensando numa sociedade, geralmente na sociedade de castas, e daí eu comentei com vocês, né, de que a sociedade de castas que a gente concebe na Índia, ela tem mais a ver, talvez, com a dominação colonial inglesa do século XIX do que propriamente com um sistema milenar que supostamente data desde as primeiras manifestações hindus lá do segundo milênio antes de Cristo, certo? Não é o mesmo sistema. O sistema de castas ele variava localmente. O que os ingleses fazem no seu domínio colonial é criar um mesmo sistema de castas, certo? Para toda a Índia. Então ele simplifica, né, em 5 castas, basicamente. Né? Aliás, 4 castas e uma não casta, que é o caso dos Dalits, os intocáveis, certo? Eles são uma não casta. E as demais, na verdade, seriam, digamos assim, consideradas como os Brahmanes, né, os Vátrias, os Kshatriyas, são basicamente advogados, daí comerciantes, fazendeiros, né? Havia uma casta de guerreiros também. Então tudo isso, na verdade, estava colocado como uma simplificação. Né? Só que ao mesmo tempo que se... E daí é interessante pensar isso. Ao mesmo tempo que se simplifica esse sistema de castas e se reformula o hinduísmo, começa a se formar dentro da Índia um nacionalismo hindu, onde entraria o Swadeshi, certo? É um nacionalismo baseado na religião. Né? E eu acho que isso não dá para perder muito de vista, porque, de fato, o que vai consolidar a Índia enquanto Estado, e mesmo hoje em dia, é essa prefiguração muito forte do hinduísmo, mesmo sendo um país com relativa diversidade religiosa, certo? Então, quando a gente pensa nisso, né, é interessante notar, por exemplo, que há uma expansão desse renascimento hindu, inclusive fora da comunidade indiana, né, vivendo no subcontinente indiano, e também em comunidades indianas ao redor do mundo. Né? Um exemplo disso, talvez desconhecido para muitos de vocês, certamente era desconhecido para mim, é que as primeiras sutras relativos a yoga, eles passam a ser escritos em idiomas ocidentais no final do século XIX, fruto do renascimento hindu e oriundo desse intercâmbio com os ingleses, né? Desse intercâmbio, desse êxodo indiano, que tem uma magnitude tão grande, na verdade, na história do capitalismo do final do século XIX e do início do século XX também. Né? E daí é interessante, né, porque esse início do século XX traz uma série de mudanças também dentro da Índia, além do que a gente já falou, partição de Bengala, renascimento hindu, a formação do Swadeshi. Nós temos alguns dados econômicos interessantes. Né? Em 1899, 1900, nós temos a última grande fome do século XIX e até pelo menos 1943, a última grande fome indiana. Certo? De 1900 a 1943 haverá fome, mas o mercado indiano vai ter um sistema de abastecimento talvez mais eficiente. Né? Tem uma queda demográfica muito abrupta. Né? Se calcula mais ou menos em torno de 50 milhões de mortos de fome, doenças relacionadas à fome, no século XIX indiano. Né? Tudo isso fruto da desestruturação social oriunda da entrada forçada no livre mercado internacional. Né? Então essa queda demográfica ela gera uma escassez de mão de obra. Né? Nós temos uma série de terras inférteis. O algodão, o grande produto de exportação indiano, ele entra em colapso no mercado mundial, passa a ter
muitos produtores de algodão, o preço despenca, e daí, invariavelmente, aquele pequeno agricultor indiano que deixa de fazer o seu plantio de subsistência para plantar algodão, ele vai ver que sua lavoura dura, digamos assim, ela gera cada vez menos renda e, consequentemente, ele está mais sujeito à fome e a uma série de intempéries. Para piorar, o algodão é um cultivo que tende a diminuir muito, e muito rapidamente, a fertilidade do solo. Que daí vocês já pressupõem que mesmo que ele queira voltar o seu cultivo para um cultivo de subsistência, ele não vai ter condições de fazer isso. Para agravar ainda mais esse quadro, entre 1895 a 1905, a Índia passa por uma epidemia de cólera, né, um problema grave de desabastecimento de água potável na Índia, que a gente até pode comentar depois, onde se calcula que 10 milhões de mortos morrem nessa década, uma década que, digamos assim, ela não é marcada mais por grandes fomes, mas é marcada por epidemia de cólera. Né? Então você tem um cenário nesse final do século XIX muito, muito angustiante, em alguma medida, para a economia indiana. Então ela entra já no século XX com uma série de problemas, de tensões econômicos, sociais, basicamente insolúveis. Né? Então, enfim, é algo que a gente tem que analisar nesse contexto indiano, do que foi, do tipo de trauma que se gerou com o imperialismo, certo? Daí é muito interessante notar que o início do Swadesh, então, né, o início do movimento de independência indiano, ele começa entre os hindus e começa também entre comunidades muçulmanas. Né? Uma espécie de um desejo de uma certa autodeterminação, ainda não colocada em termos de autodeterminação dos povos, mas uma autodeterminação religiosa. E em 1885 surge talvez o primeiro movimento nacional indiano, que é o Congresso Nacional Indiano, depois vai ser o partido de Mahatma Gandhi, e que ele basicamente tentava superar as diferenças regionais e religiosas desse subcontinente indiano, que são muitas. São muitas. Né? Então, ele tentava se colocar como um grupo político apartado dessas tensões, desses conflitos, e se colocando, inclusive, para disputar cargos dentro do aparelho burocrático do Raj britânico, né, da colônia. E era uma tentativa, enfim, a ideia de que por dentro da máquina burocrática você poderia, a partir daí, começar a conhecer como funcionava a estrutura estatal moderna, nacional europeia, e, no futuro, enfim, apontar para uma saída política para se retirar, então, do domínio da esfera britânica. Né? Com um propósito semelhante, em 1906, se forma a Liga dos Indianos Muçulmanos, né? E que o propósito é mais ou menos o mesmo do Congresso Nacional, mas marcando, delimitando a questão da fé islâmica. Né? Mas ainda assim, em 1916, eles entram dentro do Congresso Nacional Indiano, na ideia, então, de que era possível e desejável uma autonomia indiana que envolvesse todas as religiões presentes na Índia. Né? Aí é interessante, né, e eu falei antes, pensar na trajetória do Gandhi, né, porque, enfim, é uma figura tão santificada no Ocidente e que eu acho que se pensa muito pouco no seu papel político. Né? Nós temos algumas biografias, tem a própria cinebiografia do Gandhi, que é interessante, né, vocês encontram ela no Netflix, mas o que eu gostaria de notar é justamente isso, essa trajetória de um advogado brahmane que se envolve com o Congresso Nacional Indiano, que adentra no civil service, né, ou seja, está dentro do Raj, e ele é chamado, na verdade, para participar de uma série de atuações do Congresso Nacional Indiano em outras colônias britânicas. Né, e uma delas era a África do Sul, que ainda não tinha estruturado propriamente o sistema do apartheid, mas, enfim, já estava carregado, estava muito evidente a questão do racismo, a questão da violência racial, enfim, os limites daquele espaço colonial, né, até por conta da Guerra dos Boers e tudo mais. E quando o Gandhi volta da África do Sul, ele volta, digamos assim, readaptado para o cenário indiano e entende, inclusive, né, de que a discriminação racial e o sistema colonial andam juntos e que, portanto, é necessário que o Congresso Nacional Indiano tome uma postura mais assertiva em relação ao imperialismo britânico.
né? Então, essa ideia de adentrar dentro do civil service, adentrar dentro do Raj, buscar cargos burocráticos, essa não é exatamente a postura que o Gandhi está procurando, né? Na verdade, o grande mérito de Gandhi, nesse primeiro momento, entre os anos 1915 e 1925, é conseguir conciliar duas correntes, digamos, políticas dentro do Congresso Nacional Indiano, que eram relativamente minoritárias e que a partir de Gandhi passam a se tornar majoritárias. Uma delas é o Swadesh, que eu falei para vocês, a ideia da autossuficiência, certo? A ideia de que, enfim, você não tem que depender do mercado inglês para abastecer-se dos tecidos, você não precisa depender do sistema colonial britânico para viver a sua vida no ambiente doméstico. A outra é o Swaraj. Ele geralmente é traduzido como autogoverno. O termo pode ser um pouco complicado porque ele nos remete, muitas vezes, ao anarquismo. Mas o Swaraj não tem nada a ver com anarquismo. Swaraj, na verdade, é um termo que diz, basicamente, que os indianos têm total capacidade de se autogovernar, de se autorrepresentar politicamente, certo? E mais do que isso, parte do princípio de que nas localidades, no âmbito local da Índia, as comunidades já são autogovernáveis. Essa é uma estratégia interessante do movimento, porque Swaraj e Swadesh pressupõem autossuficiência. Uma autossuficiência doméstica, no caso do Swadesh, e uma autossuficiência administrativa local, no âmbito do Swaraj. As duas combinadas mostrariam justamente a incapacidade dos ingleses de manterem o domínio colonial. A partir daí, a gente tem que pensar um pouco mais sobre como é que isso funciona, porque isso foge um pouco dos nossos parâmetros políticos, sem dúvida, em relação ao que seria a modernidade do Estado Nacional. Mas ainda assim, se criou um impasse político, na verdade, dentro do Congresso Nacional Indiano, porque mesmo que o Swadesh e o Swaraj passassem a fazer parte do repertório, havia ainda dentro do Congresso muitos hindus. E esse renascimento hindu, ele reforçou, até por conta de uma certa racialização dos Dalits, reforçou o sistema de castas. Então, a ideia de autossuficiência e de autogoverno pressupõe, na verdade, comunidades nas quais os Dalits, esses grupos que não fazem as não castas do sistema de castas, elas estariam isoladas, escanteadas, inclusive, da própria dinâmica política e social da época, né? Então, assim, se manteria a discriminação, né? Então, o Congresso Nacional, a preocupação de Gandhi, do seu grupo, é tentar, em alguma medida, reinserir os Dalits, ao mesmo tempo que não quer simplesmente espantar os hindus, que faziam, enfim, a maioria do grupo político, né? E daí as coisas começam a entrar em um caos curioso, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra tem um papel proeminente na Primeira Guerra Mundial. Por conta das revoltas anticoloniais, né, que começam em regiões como Bengala e Punjab, os ingleses passam a tentar negociar, por conta da situação da Primeira Guerra, eles passam a tentar negociar com autoridades indianas formas de tentar minimizar as tensões sociais na Índia, né? Essas revoltas eram revoltas de fazendeiros locais que iam se unindo, iam ganhando força e ameaçavam a captação de recursos inglesa, né, tão necessária para enfrentar uma guerra de proporções tais como a Primeira Guerra Mundial. Então, inclusive alguns grupos nacionalistas hindu ligados ao Congresso Nacional Indiano vão chegar a apoiar ou negociar o apoio com a Alemanha, inimiga da Inglaterra na Primeira Guerra, né? Então os ingleses se veem forçados a fazer uma política de compromisso e passam a negociar uma série de postos burocráticos dentro do Raj, dentro da estrutura colonial, com essas elites hindu. E eles saem dessa Primeira Guerra Mundial se vendo muito obrigados a negociar questões que até então não eram negociáveis. Como, por exemplo, né, em 1919 se cria uma lei, a Lei do Governo Dual, que basicamente separa as responsabilidades do Estado colonial indiano em duas. Aquelas que são dos ingleses e aquelas que são dos indianos mesmo, né, dos nativos, né?
Vejam bem, a dos indianos contemplavam pastas como, por exemplo, agricultura, administração, saúde, educação, certo? Então essas eram as pastas indianas. As pastas dos ingleses, contudo, eram basicamente finanças, impostos e a manutenção da lei e da ordem. Então você tinha uma separação que era basicamente de que os indianos poderiam se preocupar com todas as questões referentes ao seu próprio país, exceto as questões financeiras. Então você poderia criar planos incríveis para a educação, para a saúde, para a agricultura, para a administração local das aldeias, mas todo o dinheiro dos impostos era recolhido pelos ingleses. A estrutura econômica, o planejamento econômico dependia dos ingleses. Né? Ainda assim, parte do Congresso Nacional Indiano aceita a proposta, aceita o governo dual, porque era uma espécie de uma vantagem, de um ganho em relação ao que era antes. Né? A política do grupo ligado ao Gandhi dentro do Congresso Nacional Indiano era um pouco diferente, né? E começa a partir da ideia de uma não cooperação, né? Que é o princípio da ideia da desobediência civil do Gandhi. A não cooperação, ela pressupõe, basicamente, que os ingleses, claro, dominam a região, tem que se aceitar essa condição, porque ela é real, mas que não significa que nós como indianos, temos que cooperar com eles para o esforço de guerra. Né? Pelo contrário. Essa política do grupo de Gandhi passou a se chamar Satyagraha, né? Que é um termo sânscrito também, que significa permanecer fiel à verdade. O Satyagraha, né, é o termo fundamental da política de Gandhi nos próximos anos, porque a partir daí se define que a política indiana não pode mais ser de cooperação com os ingleses. Ah, mas a Índia é uma colônia da Inglaterra. Verdade. Né? Mas o grupo de Gandhi está apontando justamente para essa ruptura. Uma ruptura, inclusive, não violenta. Né? Então, é um sinal curioso disso daí. Claro que essa não cooperação, quando ela se torna política majoritária, né, você começa a ver uma colaboração entre hindus e muçulmanos, você vê uma interiorização dessa política, você vê já surgir uma crítica ao sistema de castas e até mesmo uma participação feminina maior na política. Ainda que de castas mais altas, claro, mas assim, você vê uma série de transformações dentro da estrutura do Congresso Nacional Indiano de uma nova geração. E em 1920, o Gandhi é preso, mas os seus seguidores, o seu grupo político, cresce enormemente com a prisão dele. Né? E qualquer semelhança com outras realidades não é mera coincidência. E chama atenção justamente isso, né? A ação desses jovens de não cooperação passa, então, também por uma série de alianças com grupos que até então não tinham muita força na Índia, como socialistas, uma espécie de um nascente movimento operário. Né? Então passa a ter uma defesa das greves dentro do contexto urbano, enfim, de uma série de revoltas camponesas já orientadas politicamente pelo Congresso Nacional, e por aí vai. O Gandhi só vai sair da prisão em 1928, na verdade. Né? Na verdade, ele vai e volta da prisão várias vezes. Ele vai ser preso várias vezes por sua política de não cooperação. Isso só fortalece a figura dele, né, em certa medida. Só que em 28 ele consegue convocar o CNE. O seu grupo já era extremamente majoritário. Né, um grupo jovem, cheio de novas lideranças. Né, e a ação dele passa a ser de defender as greves, de defender essas estratégias junto com os socialistas. Né? Em Mumbai, né, nesse ano de 1928, na cidade de Mumbai, ele convoca então um congresso nacional para toda a Índia, no qual o Congresso Nacional Indiano, o partido dele, seria o partido que sediaria, e essa convocação dos partidos consegue, milagrosamente, chegar a 2 consensos, 2 diretrizes para a independência indiana. Né? Uma delas seria criar uma constituição soberana para a Índia. É preciso pensar já em como livrar-se da dominação colonial britânica. E para isso é necessário defender a perspectiva de autodeterminação dos povos e, consequentemente, o Congresso Nacional. Né? Para formular, então, a Constituição Soberana. E a outra, né, é expandir o sistema Satyagraha para todo o país. Ou seja, criar uma Constituição
e não cooperar com os ingleses em nenhuma instância, em nenhuma medida, em nenhuma parte da Índia. Né? Essas são as perspectivas que todos os partidos envolvidos ali têm que aceitar, sejam eles hindus ou muçulmanos, sejam eles mais à esquerda ou mais à direita, dentro do espectro político da época. Né? E os partidos concordam. Né? Mas, claro, é muito curioso porque as tensões entre hindus e muçulmanos elas passam a se agravar. O Congresso Nacional Indiano vai tentar mediar elas, mas, em alguma medida, o grupo muçulmano se afasta também dessas ideias. Os hindus vão formar um partido mais conservador, mesma coisa os muçulmanos também. A Liga da Índia Islâmica, né, que tinha sido formada em 1906 e que cooperava junto com o Congresso Nacional Indiano, ela passa a mudar a sua política, né, e considera que talvez seja melhor, de fato, criar um Estado nacional de uma Índia islâmica separada de uma Índia hindu, que é tudo que o Congresso Nacional Indiano não queria. Né? Há uma ação britânica muito forte entre as lideranças da Liga Islâmica, prometendo uma série de direitos e prometendo uma série de garantias em relação à saúde, educação, uma série de coisas, que a Liga Islâmica reclamava que os funcionários indianos do Civil Service priorizavam somente a população hindu. Né? Daí chama a atenção, né, que o Congresso Nacional Indiano tenta, em alguma medida, ainda manter a política do Satyagraha, mas a Liga Islâmica vai ter uma outra postura. Né? Eles vão acabar, na década de 30, mudando a sua política e se colocando mais à disposição para cooperar com os ingleses, desde que eles garantissem, dessem salvaguardas a uma série de direitos constitucionais e políticos. Né? Daí, claro, né, o grupo do Gandhi, né, vai continuar insistindo na necessidade do autogoverno, vai criar um termo Purna Swaraj, né, o completo autogoverno. A ideia de que, não, agora é a hora de criar um Estado Nacional Indiano, de fato. Né? Isso na década de 30. Né? É a década, por exemplo, onde o Gandhi vai participar da famosa Marcha do Sal, que, para quem não conhece a história, né, o governo britânico institui um novo imposto para o consumo de sal, né, um imposto por consumo, e Gandhi reage, né, o seu grupo reage com uma grande marcha em direção ao litoral da região de Mumbai, para ir até o mar e coletar sal. Né? Pega a água, deixa ela evaporar, fica o sal. E isso, claro, gera uma repercussão, porque é uma marcha histórica, são milhares e milhares de pessoas. É uma grande formulação, inclusive, do Satyagraha, porque ele é prático, né? Ele tem esse caráter prático. É uma desobediência civil e, ao mesmo tempo, é uma ação direta. Né? Chama muita atenção por isso. Mas daí, claro, a força ainda do Congresso Nacional Indiano, ela ainda está ligada a essa figura do Gandhi. Só que em 1934, nas eleições locais na Índia, esse grupo dá orientação para participar dessas eleições, que até então havia muitas restrições. Né? E o CNI, né, o Congresso Nacional Indiano, ganha uma hegemonia eleitoral impressionante. Ele é muito mais forte, talvez, do que se imaginasse. E a Liga dos Muçulmanos ela fracassa. Né? Eles têm que mudar a sua postura, no final das contas, se tornam cada vez mais dependentes da Inglaterra e por conta disso, menos reconhecidos entre a população, principalmente a população hindu, como um instrumento válido para a independência. Mesmo muçulmanos, isso é uma coisa que o Panikkar chega a falar, mesmo muçulmanos tendem a evitar a Liga Muçulmana, considerando que ela era moderada demais e que o Congresso Nacional Indiano, enfim, traria consigo então a forma específica para chegar à independência. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né, os ingleses sabem que podem contar com essas autoridades muçulmanas e por conta disso, né, para garantir esse apoio e, digamos assim, reforçar esse apoio, em 1940 eles fazem algo chamado a Resolução de Lahore. A Resolução de Lahore é talvez um dos principais fatores de tensão geopolítica na Índia hoje. Por quê? Porque a resolução previa a criação de um Estado muçulmano, tanto no extremo oriente da Índia,
como no extremo ocidente da Índia, né? Que seria basicamente o que a gente considera hoje como Paquistão e na outra ponta, Bangladesh, certo? Uh, essa resolução ela é um problema, o Congresso Nacional Indiano se recusa a aceitar ela, mas fica evidente que não há muito o que fazer. Né? A decisão é, em última instância, da metrópole. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Congresso Nacional Indiano mantém a sua posição de não cooperação. Né? Então surgem alguns boatos de que Gandhi teria conversado com Hitler, e acho que há de fato uma conversa, mas assim, a política de não cooperação ela prevê, inclusive, não cooperar nem com os inimigos da Inglaterra, nem com os aliados da Inglaterra. Né? O Quit India Movement, de 1942, que é um movimento do qual o CNI vai internacionalizar sua campanha por independência, ele se compromete a lutar na guerra, né, a lutar contra o eixo, somente se obtiver a independência no final da guerra. E o Estado britânico aceita. Né? Aceita já pensando na resolução de Lahore. Né? A Índia vai estar fragilizada enquanto ela for dividida entre um Estado hindu e um Estado muçulmano, ainda que não fosse do desejo do Congresso Nacional Indiano. Né? Mas durante a Segunda Guerra Mundial, até por conta dessas relações tumultuadas entre Índia e Inglaterra, a gente não pode esquecer do caso da fome de Bengala, certo? Em 1943, a região de Bengala passa por uma grande seca, aliás, é seguida de uma grande enchente, depois de uma grande seca, na qual faltam alimentos, morre cerca de 1,5 milhão de pessoas, e a Inglaterra de Churchill se recusa, o próprio Churchill se recusa a enviar qualquer auxílio, né, aos bárbaros indianos, esses são termos do próprio Churchill, prevendo, inclusive, que era melhor isso porque garantiria, digamos, a obediência indiana aos ingleses. Obviamente foi exatamente o contrário, não foi esse o efeito desejado, e se não fosse talvez a vitória de Churchill, alguém poderia dizer que ele seria lembrado, entre outras coisas, como um genocida do povo indiano. Enfim, a memória dele em relação à Índia não é exatamente tão positiva quanto a memória que o Ocidente tem dele. Né? Chama atenção também que nesse contexto da Segunda Guerra, né, há uma invasão japonesa, né, na região da Birmânia, no sul da China, próximo da Índia, e que alguns grupos hindus nacionalistas, como já haviam apoiado a Alemanha na Primeira Guerra, passam também a apoiar o Japão. Né? Então passa a surgir uma espécie de um fascismo indiano de colaboração com os japoneses e que esperava que com a vitória do eixo eles pudessem então garantir a autonomia, a independência indiana, por assim dizer, em relação à Inglaterra. Né? Mas quando a guerra acaba, contudo, né, o grupo que ganha, né, logo em seguida há eleições, e o partido vencedor é o Partido Trabalhista, que é um partido de esquerda, né, um partido social-democrata tradicional, europeu, o Labour Party, e o Partido Trabalhista ele tem algumas tarefas árduas dentro dessa história das relações internacionais da Inglaterra, que é justamente desmontar o Império Colonial. E os desmontes mais imediatos são o caso da Palestina, o Estado de Israel, que se torna uma demanda por conta da Segunda Guerra Mundial, e o caso da Índia, que era uma demanda já negociada com as autoridades indianas, né, já com o Tratado de Lahore em andamento e com o Quit India Movement. Então, a decisão oficial, né, da separação é em 1947, né, uma independência, entre aspas, pacífica, né, mas ela não é tão pacífica assim, se a gente para pensar, com o grau de tensão que os próprios ingleses geraram. Né. Em 1946, cerca de alguns meses antes da independência já marcada, na cidade de Calcutá, talvez a maior cidade indiana na época, há um violento massacre, são cerca de 10 mil mortos, uma coisa assim extremamente violenta em alguns dias, que são de tensões religiosas. Inicialmente era entre grupos hindus e ingleses, mas havia poucos ingleses na região e rapidamente se torna uma tensão entre hindus e muçulmanos. A maioria hindu massacra os muçulmanos que ali viviam. Né? A partir daí, essas tensões entre hindus e muçulmanos na Índia, e na Índia e no Paquistão, assim como na Índia e em Bangladesh, elas vão ser uma marca indelével da própria formação desses estados nacionais.
né? Ainda hoje, na verdade, essas tensões existem, apesar de haver um Estado islâmico, né, que é o caso do Paquistão, e outro, que é Bangladesh, há uma população muçulmana bastante numerosa na Índia, e há políticos, principalmente políticos de partidos hindus conservadores, que defendem, entre outras medidas, estupros coletivos contra mulheres muçulmanas, defendem uma espécie de uma guerra religiosa contra muçulmanos, mesmo que isso não esteja colocado no hinduísmo. Enfim, é uma sociedade que ainda vive uma série de tensões religiosas. E é muito interessante, porque se a gente retoma a aula anterior, eu falei para vocês, a sociedade indiana, até meados do século XIX, a gente poderia dizer, com relativa tranquilidade, ela era uma sociedade que as tensões religiosas entre hindus e muçulmanos, ou mesmo entre cristãos, sikhs, budistas, jainistas, enfim, ela não era comum. Né? Não havia um espaço de tensão religiosa tão evidente, talvez, quanto é nesse momento. Né? A perspectiva de governo, dos governos, tanto Mughal quanto Maratha, era ainda, digamos assim, de administrar as minorias religiosas dentro do seu espaço político. Né? À medida que a religião entrou dentro do cenário nacional, mesmo que o Congresso Nacional Indiano tenha sempre mantido uma perspectiva laica do Estado, a religião se tornou um fator muito determinante do Estado-nação, tanto para a Índia, como para Paquistão e como para Bangladesh. Né? Claro, isso foi um apanhado mais geral, né? Ainda teriam outros textos que a gente teria trazido aí para comentar na nossa aula. Um deles é do Mike Davis, né? Que é para discutir a fome na Índia, né? Porque é legal a perspectiva do Mike Davis, ele é um historiador marxista, americano, enfim, tem uma outra trajetória, né? Mas que é interessante para pensar porque ele está olhando para a questão ambiental, né? Então, na verdade, o que ele está dizendo para a gente assim, que esse período, até 1957, o período de domínio colonial inglês, é um período de profunda catástrofe social na Índia, mas também de uma catástrofe ambiental na Índia. Né? A gente tem um processo no qual a Índia passa a ser controlada basicamente pelo serviço burocrático britânico, a partir de Whitehall, né, na Inglaterra, e pelas câmaras de comércio de Manchester, certo? E que, ao mesmo tempo que a Índia é tão crucial para o desenvolvimento econômico capitalista inglês, chama a atenção que ao longo de todo esse período, até 1947, pelo menos a gente pode cravar isso, a Índia vai passar por uma estagnação econômica tremenda. Incrível. É um troço absurdo. Porque a economia da região não vai crescer. Tudo que ela produz economicamente é pouco e, ao mesmo tempo, é expropriado pelos ingleses. Né? Essa estagnação econômica ela se dá basicamente dentro do contexto do algodão. Certo? Por quê? Porque quanto mais se produz algodão na Índia, mais aumenta o preço global, mais diminui o preço global. Então, mais aumenta o algodão, a produção, mais diminui o preço, globalmente. Isso significa que quanto mais diminui o preço do algodão, ao mesmo tempo, mais diminui o valor da mão de obra indiana. Então você tem um cenário, na verdade, que o aumento da competição em escala global rebaixa não só o preço da mercadoria, da matéria-prima, mas também o preço da mão de obra, certo? Que vale menos do que nada, praticamente, em alguns contextos indianos. E daí, claro, esse pequeno agricultor, né, ele está disposto numa situação onde, basicamente, ele está com um rendimento muito baixo, a mão de obra dele vale muito pouco, né? E ele precisa agora lidar com o fato de que a terra, né, que eu tinha falado antes, que a terra que usava para o plantio de algodão, ela já estava ficando infértil. Então não adiantava mais ele mudar para o cultivo de subsistência. Disso decorrem ainda outros problemas. Né? Vejam como uma catástrofe ambiental mesmo. Né? O primeiro deles é o El Niño. Né? O Mike Davis, na verdade, o livro dele, o Holocaustos Coloniais, é uma história sobre como o El Niño passa a ser um fenômeno completamente desestruturante das sociedades. Elas passam a ter
elas deixam de ter, na verdade, uma série de amparos institucionais, silos, aquedutos, canais de irrigação, uma série de coisas que protegem elas em tempos de carestia. O que acontece, contudo, né, é que com o El Ninho, a produtividade do algodão e a fertilidade das terras diminui. Se consegue, em algumas regiões da Índia, um aumento na produção de trigo, né, principalmente ali no sul, nas bacias do Deccan. Mas ainda assim não é suficiente. A produção de trigo é muito alta para os padrões indianos, mas ela é basicamente toda engolida para o mercado internacional britânico. Né? O que a Inglaterra oferece para conseguir contornar as fomes no início do século XX é basicamente uma grande rede de caridade, sancionada pela Rainha Vitória e tudo mais, mas que no final das contas não é suficiente para controlar a economia, né? Controlar o âmbito da fome na região. Nós ainda vamos ter grandes fomes, pelo menos até 1900. Né? E daí é engraçado pensar tudo isso, porque assim, eu estou falando de uma sociedade que é muito agrária, mas o investimento na agricultura é sempre muito baixo. Na educação nem se fala, né? Mas na agricultura é muito baixo. Os caras ainda utilizavam as ferramentas e os instrumentos que eles tinham há séculos atrás. Então toda a tecnologia britânica, em termos de fertilizante, maquinário, isso não entrava na Índia, de forma alguma. Né? E isso gera um problema ainda maior, porque você começa a ter, né, um sistema basicamente de agiotagem. Esse camponês, ele está ferrado. Né? Ele está num sistema de agiotagem institucionalizada pelos ingleses, onde os bancos eles oferecem capital produtivo, certo? Aliás, eles oferecem capital. Ele só não se converte nunca em capital produtivo, porque as ferramentas são sempre as mesmas. Os caras não têm condições de comprar ferramentas, comprar animais, garantir essa tecnologia. No que vai parar então esses empréstimos? Bom, eles usam ou para pagar os tributos para os ingleses, né, ou para os zamindares, né, dentro da estrutura local, ou basicamente para subsistência. Ou seja, são pessoas que estão passando fome. Eles usam os empréstimos para comer. Então é óbvio que eles vão se endividar mais ainda dentro dessa lógica. Né? E daí é legal pensar como essa desestruturação capitalista ela se torna também uma desestruturação de várias outras questões. Né? Eu falei para vocês, o cara, na verdade, esse camponês, ele não tem mais terra pública, né? Não tem mais a terra coletiva na qual ele possa trabalhar, ele tem só a sua terra particular, geralmente arrendada, né? Uma espécie de um pequeno capitalismo rural, mas com particularismo indiano. Né? À medida que ele não tem mais condições de investir em produção, começa a faltar uma série de coisas. Né? A primeira delas é forragem para o gado. Né? O que antes se produzia em termos de forragem, agora é cada vez menos, certo? E daí, claro, o gado começa a ficar magro e fraco. Né? À medida que os hindus não se alimentam de gado, não quer dizer que o gado não é necessário para a agricultura. Ele pode servir tanto como animal de tração, como também para a questão dos fertilizantes naturais, para o esterco. Né? E sem gado ficava muito difícil isso. Né? As terras áridas, cada vez mais improdutivas, exigiam esse gado, exigiam que o animal de tração ajudasse a arar ela. E se elas estão inférteis, né, uma dose de fertilizante natural poderia ajudar. Né? Há pouco esterco para adubar, há pouco esterco, inclusive, para manter as famílias aquecidas. O esterco é combustível também, não dá para esquecer. E aí, claro, o próprio plantio de subsistência está inviável. Então, muitas vezes, os caras dependem realmente de impostos para a comida. A seca se torna uma realidade na Índia. Na Índia, vejam bem, a Índia é um país cujas monções, né, o nível pluvial, o nível de chuvas, é altíssimo. Como é que começa a ter secas tão constantes, tão periódicas, tão frequentes? Essa é a preocupação do Mike Davis. Né? Por quê? Porque a sociedade, basicamente, ela entrou num colapso ambiental. Né? Você tem, na verdade, uma mudança ecológica. Né? À medida que não tem mais esterco, os indianos recorrem, na verdade, a um desmatamento radical. Radical. Em várias regiões, para conseguir ter lenha, para conseguir ter combustível, para conseguir, de alguma medida, ter matéria-prima para poder lidar com a crise de subsistência. Só que isso diminui a proteção natural que antes existia. Né? E, pior, amplia a crise forrageira. Porque quanto mais seca, mais difícil crescer o pasto. Certo?
então não tem mais condições de alimentar o gado e tudo mais. É uma catástrofe atrás da outra, dentro da perspectiva que o Mike Davis traz. É uma leitura, em alguma medida, catastrofista, mas é importante para a gente ter essa perspectiva mais global, né? Até fiz um comentário, cheguei a fazer uma anotação disso daí, pensando assim, como é que com tanta fome a questão do gado, né? O gado ainda é tabu na Índia, e, enfim, ainda é um tabu dentro do hinduísmo, né? Mas só para a gente não perder de vista, eu acho que isso é importante salientar, tem um autor, um antropólogo chamado Marshall Salins. E o Marshall Salins diz para gente que no nosso pensamento burguês, né, iluminista ou iluminado, a gente considera que é um absurdo, claro, o tabu alimentar, por exemplo, de hindus, né, que não come gado, mas passa fome, ou de muçulmanos, que não comem carne de porco, e por vezes passam fome também. Né? E ele fala, não, mas nós, no Ocidente, nós também temos nossos tabus alimentares, como por exemplo a questão da carne de cachorro. Né? O cachorro é um nosso tabu alimentar. Né? Nosso do Ocidente. Não é um tabu alimentar, por exemplo, sociedades como a Coreia, como a China, né? Onde a carne de cachorro ela é apreciada, valorizada, mercantilizada e, claro, devorada. Né? É normal a gente ter esses tabus alimentares. O que é importante dentro do quadro que o Davis pinta pra gente é justamente pensar como os tabus alimentares, como a questão do gado, principalmente, ela está ligada a uma questão ecológica maior. Não se trata de matar o gado e comer ele. Né? Isso não resolveria os problemas dos indianos. Pelo contrário. Né? Há um outro comentário do Mike Davis que eu acho importante retomar para a gente poder fechar essa questão ambiental, né, que é justamente o da água. Eu cheguei a falar brevemente da questão do cólera entre 1895 a 1905 na Índia. Ainda hoje, nessas reportagens no estilo Globo Repórter, há muita coisa mesmo, falando sobre o nível de poluição de rios como o Ganges e o Indo na Índia. Esses rios, de fato, são muito poluídos. Eles passam por grandes metrópoles que estão cada vez mais em crescimento. E mesmo no século XIX, eles não eram exatamente a água mais límpida que existia. Mas, desde o século III a.C., havia, em boa parte da Índia, um sistema de cisternas extremamente avançado de coleta de água da chuva. Coleta e filtragem da água da chuva. Por meio de barro, por meio de uma série de elementos do solo. Né? O que houve com esse sistema? Por que ele não deu conta das chuvas? Bom, os ingleses interditaram esse sistema. Eles muitas vezes explodiram as cisternas, eles violaram uma série de regras comunitárias sobre o uso da água e muitos poços artesianos que antes eram de uso público, coletivo, da comunidade, eles passaram a ser privatizados pelos zamindares. Né? Então a falta de água obrigava, muitas vezes, os indianos a recorrerem aos rios, que num crescimento urbano acelerado, típico do capitalismo do século XIX, extremamente poluídos, acabou fazendo com que, numa população subnutrida, a cólera, né, a infecção bacteriana vinda né, que gera a cólera, se disseminasse pela população. E é isso, em 10 anos, 10 milhões de mortos só por conta da cólera e da consequente desinteria que ela gera. Né? O grau de tragédia, né, o grau de impacto disso daí é difícil de medir, né, socialmente. Se fala geralmente que a Índia conseguiu organizar ou reorganizar-se em termos ambientais e agrários a partir da década de 60 e 70, a partir da Revolução Verde, que a gente vai ver posteriormente. Né? De qualquer forma, acho que é interessante pensar a estrutura que o Davis monta para entender como no âmbito local, das elites locais, os caras eram capazes até mesmo de privatizar o espaço da água, e esses grupos, claro, eles foram bastante refratários a políticas do CNI, do Congresso Nacional Indiano, como o fim da sociedade de castas, que poderia colocar em risco essa ordem política e social nas quais eles poderiam dominar os recursos naturais, tanto a água como as terras mais férteis, como o melhor gado e por aí vai. Né? Sobre o Gurra, o outro autor que eu recomendo, eu sei que ele está em espanhol, mas é uma chance de vocês lerem, ainda que com todos os empecilhos da língua, um autor indiano,
né, um autor dos estudos subalternos, importante citar. O Gurra é, na verdade, um autor que está preocupado justamente com o problema das narrativas europeias sobre a história da Ásia, né? Porque ele fala que a maioria dos historiadores asiáticos, até então, trabalhavam muito com a perspectiva de que a Ásia faltava, né, digamos assim, características que permitissem que a história europeia e a história asiática se encontrassem, né? O que eu quero dizer com isso? Basicamente, se lamentava a falta de uma revolução burguesa na Índia, certo? De novo, o problema da revolução burguesa que a gente viu em relação ao Japão, em relação à China e por aí vai. Né? Então, assim, não teve uma revolução burguesa. Né? Por quê? Porque a burguesia indiana teria fracassado no intuito de representar a nação indiana. Né? Seu sucesso enquanto Congresso Nacional Indiano, e daí é interessante pensar isso, ele se dá basicamente com um grande acordo com a antiga metrópole, com a Inglaterra. Mas ele não destrói os sistemas que antes existiam. Ele mais readapta, reconstrói, reconfigura essas lógicas. Né? E o problema que o Gurra traz é justamente de que a gente está trabalhando com categorias talvez muito opacas em relação a elite e nativos. Então ele propõe uma outra leitura. De um lado você tem elite e do outro lado você tem os subalternos. Ok? A elite, no caso, ela pode ser subdividida em 3 grupos de elite. Você tem uma elite estrangeira, que são os ingleses, uma elite nacional, que adentra no aparelho burocrático, no Raj, né? E uma elite local ou regional, os zamindares, alguns brahmanes locais e tal, que ganham postos burocráticos e por aí vai. Então você tem 3 categorias de elite, certo? Nacional, estrangeira, nacional e local, ok? Por outro lado, você tem uma enorme massa de subalternos, de grupos subalternos, que são muitos, né? São os grupos políticos, tanto no campo, na cidade, que não têm nenhum poder. Nenhum poder. Eles não fazem parte nem da administração local, eles não têm nenhum poder nacional, eles sequer vislumbram o que é um nacional, né? E em relação ao estrangeiro, somente se há algum contato direto, porque eles também não têm, via de regra, essa dimensão. Né? Eles se revoltam, e aí é que a coisa começa a ficar interessante. Eles se revoltam, eu comentei isso na última. Esses grupos se revoltam, mas esses grupos se revoltam sempre em âmbitos locais. É o âmbito do que lhes é familiar, do que eles conhecem. Eles criam, às vezes, redes locais, mas não se constroem como grupos nacionais. Né? E por ser tão local, a gente vê alianças muito efêmeras. Alianças, inclusive, que podem ser alianças com certos grupos de elites. Um zamindari muito autoritário pode gerar uma aliança, por exemplo, entre camponeses da região e, de repente, alguém de uma elite nacional. Certo? Pode gerar isso. Assim como zamindar local e seus camponeses podem se voltar contra a coleta de impostos de um grupo acima nacional. Né? Dificilmente talvez teria essas alianças colocadas contra os ingleses, contra o estrangeiro. É isso que chama atenção em relação ao que o Gurra fala. Não há um grupo nacional que consegue formular uma aliança com a elite local e com os camponeses, né, esses 3 grupos juntos, e se voltar contra o inglês. Isso você não vai encontrar tão obviamente aqui, não. O que não quer dizer que não tem revolta, o que não quer dizer que não tem luta. Né? Inclusive uma luta que a gente poderia chamar, em um recorte mais marxista, de uma luta de classes. Né? Embora talvez o Gurra não concorde muito com essa ideia. Agora, à medida que a gente tem revoltas no mundo rural, né, elas se mostram, claro, muito difusas, difíceis de ler. Né? Elas são difíceis de ler porque o próprio registro desses levantes, dessas revoltas, acaba por vezes sendo estrangeiro. A elite nacional não fala delas e a elite local, por vezes, também não fala delas. Né? Então você tem uma historiografia da Índia, segundo o que o Gurra fala, que olha para esses distúrbios e quando eventualmente enxerga alguma coisa em termos de organização, enfim, uma demanda mais política, ele rapidamente diz que faltou uma elite nacional para capitalizar essa galera e jogar ela contra o domínio imperialista. Bom, o problema disso é que quando nós falamos em termos de falta,
evidente, né? Se constrói uma narrativa de que esses grupos, na verdade, eles dependiam da elite, eram extremamente dependentes. E por conta disso, eles seriam incapazes de pensar a política no âmbito do Estado-nação. Então, eles são não modernos, por assim dizer. Né? Que é uma perspectiva, por exemplo, que considera que o mundo político indiano só começa a partir do Congresso Nacional Indiano. E que esses camponeses em revolta, eles não eram políticos, eles seriam pré-políticos. Né? É uma história, em alguma medida, autorreferente da própria burguesia. Né? Porque você fala, sem a burguesia nacional, não há história, não há política, né? não há luta, não há nada. É um grupo, basicamente, incapaz de compreender seus interesses. Né? E o Gurra vai para uma linha mais gramsciana, né? Uma outra leitura, que pressupõe, não, esses caras eles podem estar muito apegados à tradição e ao local, mas eles têm um repertório político bem interessante e que não dá para menosprezar. Né? Ele cita como exemplo de historiadores que menosprezam essas ações o próprio Hobsbawm, que não é um historiador que trabalha propriamente com a Índia, mas que em livros como Bandidos e Rebeldes Primitivos considera que essas ações coletivas de revolta, de turbas e tumultos, são ações pré-políticas. E que daí perde de vista como é que esses grupos se organizam politicamente no âmbito local e como é que eles tecem redes que muitas vezes se espalham pelo próprio subcontinente indiano. Claro que quando a gente está olhando só para o caráter local, fica difícil entender o que eles estão pensando. Mas o Estado Nacional, esse horizonte da nação, ele não está colocado. E se ele não está colocado, não quer dizer que é pré-político. Quer dizer que eles estão pensando a política somente no âmbito da esfera local. Né? Vejam bem, o grande sucesso, talvez, em alguma medida, do Congresso Nacional Indiano não é pensar o Estado Nacional Indiano, mas pensar justamente no Swaraj, o autogoverno local. Ora, se o Swaraj é um princípio político, essas revoltas locais são uma forma de Swaraj, porque elas exigem o autogoverno local, certo? Daí, claro, quando a gente pensa daí, a própria noção que a gente tem sobre relações de dominação, elas se tornam talvez um pouco mais interessantes, né? Porque o Gurra fala, né? Essas relações, elas não são pensadas, elas são pensadas geralmente no modelo europeu numa espécie de uma grande hegemonia, né? Uma grande estrutura, onde, por exemplo, quando a gente pensa na Revolução Francesa, né, uma classe social, a burguesia, se converte em representante de toda a sociedade. Ela passa a falar em nome do povo, da nação e tudo mais. Aqui, na verdade, as classes dominantes, elas não conseguem construir essa hegemonia. Talvez nem tivessem interesse. Né? A partir disso, ele fala, olha, você tem um processo de dominação na Índia, de expropriação, de retirada do excedente, você tem 3 grupos de elite existentes, mas você não tem hegemonia, você não tem estrutura social. Então, cada grupo dominante também é um grupo dominante local em alguma medida. Né? Quando surge uma elite nacional, ela se vê incapaz de compreender, na verdade, não só os camponeses, dos quais eles atribuem um mundo pré-político, mas também eles são incapazes de compreender a própria raiz local dessa elite. Né? É um paradoxo, em alguma medida, que ele não consegue identificar a própria Índia da qual ele está governando. Né? O Gurra vai mais além, ele chega a falar uma espécie de um bloqueio do desenvolvimento do capitalismo indiano, que conjuga um pouco com o que o Davis fala. Né? Mas ele fala que esse digamos assim, esse bloqueio do capitalismo indiano, ele está ligado principalmente ao fato de que não houve um interesse dessa elite, seja ela local ou nacional, em desenvolver mecanismos capitalistas na Índia. Ainda assim, a Índia foi crucial para o capitalismo global. De novo, no âmbito local se mantinha relações, muitas vezes antigas, arcaicas, formas de produção arcaicas, mas não conseguia se costurar uma espécie de aliança entre classes, entre grupos sociais distintos, para uma formação nacional. Então, quando se constrói o Estado-nação indiano, você tem, na verdade, um Estado-nação formado administrativamente como Estado-nação, mas culturalmente ou politicamente, inclusive, em coxa de retalhos, uma grande coxa de retalhos, né, onde cada âmbito local queria ainda reivindicar seu caráter autônomo. Né?
queria colocar isso dentro da regra política, né? E daí, claro, o Gurra fala assim que é até uma sacanagem a gente falar que o que faltou para esses camponeses, né, uma espécie de uma consciência de classe, uma noção talvez de nação, né, faltou coisas, né? Ele fala, não, esses caras estavam muito atentos do que eles tinham. E a primeira coisa que eles estavam atentos era do risco que existia já desde o século XIX da violação do Dharma, né, a grande lei cósmica que rege o hinduísmo. Então, se você se revolta contra as elites, né, as castas mais baixas se revoltam contra as elites, o processo de exclusão social é muito violento. Né? Você pode perder tudo. Você pode reencarnar como Dalit. Isso não é algo só individual, ele é familiar, passa para todas as famílias. Né? São leis que estão colocadas desde o século XIX. E daí, por conta disso, claro, quando emergia um movimento de revolta, era muito difícil conseguir costurar ele nacionalmente. Né? Você tem uma falta nessa perspectiva do que há uma abundância dentro do contexto europeu, né? Que é a perspectiva nacional. Não há perspectiva nacional aqui. Né? A única perspectiva que talvez ligue todos esses grupos é o medo do Dharma. Então a revolta ela se torna efêmera, ela é baseada no anonimato, você não pode ser reconhecido, né? Ela é violenta, acima de tudo, ela é performática, né? Tem uma série de características que o Gurra vai pontuando para entender esse contexto político, bastante político, da sociedade rural indiana no século XIX e XX, porque isso vai até o século XX, e que mostra justamente que não adianta a gente pensar os marcos da história da Índia, principalmente da história política da Índia, somente dentro da estrutura do Estado Nacional. Nós temos que adentrar no local. E à medida que a gente faz esse processo, a gente passa a ver que o caráter universalizante da modernização europeia, que é, entre outras coisas, o Estado-nação, ele talvez não seja tão efetivo para a gente pensar o caso indiano. É uma perspectiva a se pensar. Né? Porque isso não exclui, por exemplo, a insurgência social. Né? O Gurra não nega, por exemplo, uma luta social. Talvez ele ache que classe social não seja exatamente o termo mais adequado para pensar isso. Mas não dá para negar que é uma insurgência, que ela não é necessariamente modernizadora e que certamente ela não é nacional. Né? Essas insurgências camponesas elas não têm essa preocupação em relação ao Estado-nação. Né? Porque mesmo que tivesse os apelos nacionais vindos do Congresso Nacional Indiano, as revoltas continuaram sendo locais. Né? As revoltas que ameaçavam os ingleses no início da Primeira Guerra Mundial, elas eram locais ainda. Era em Bengala, ou Calcutá, né? No Deccan, às vezes. Então você tem um contexto de revolta, mas que não se nacionaliza em alguma medida. Né? E daí isso cria uma dificuldade, né? O Gurra fala, é uma dificuldade hermenêutica da nossa profissão como historiador, porque a nossa profissão foi constituída, nos marcos mais europeus, como um apêndice do Estado Nacional. A gente narra o Estado-nação. Né? Então, quando você chega nesse contexto indiano, você está diante de uma modificação política, né? De uma mudança política, né? Onde o local e o universal, na verdade, são focos de tensão. Né? Onde a nação em si ela não está pronta e enquanto ela for entendida dentro dos marcos europeus, talvez ela nunca esteja. Né? Você vai continuar tendo essa força do local, essa força da aldeia comunitária e a força das regras políticas e sociais nesse âmbito mais micro, certo? E eu acho que era isso, gente. Foi aqui 1h08 de vídeo. Agradeço para quem aguentou. Eu estou pensando seriamente em fazer a nossa próxima aula, já pensando em metade da Índia no século XX, mas vou retomar algumas partes desse vídeo presencialmente com vocês na aula do dia 11 de outubro, pré-feriado. Tá certo? Então tá, muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado. O vídeo não foi editado. Tá? Se quiserem, mais tarde faço um curso de youtuber para poder deixar ele mais redondinho. Ok? Falou. Abração, gente. Tchau, tchau.